Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento Colchões Castor. Um sonho de colchão. Estamos aqui, sextou, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, 17 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa programação. Manhã Boa Nova está no ar aqui pelas emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Hoje na apresentação Cláudio Palermo, técnica da Rede Boa Nova de Rádio Marcos Magrini, no controle mestre Jefferson Silva e no telefone a Sol. Aguarda a sua ligação 0800 979 5011, também pelo nosso WhatsApp 99643 3827. Sejam todos bem-vindos aqui ao Manhã Boa Nova. O que teremos hoje de assunto no Manhã Boa Nova? Daqui a pouquinho André Trigueiro com a coluna Atualidades e Espiritismo. O nosso tema central é por que muitas pessoas ficam tristes no Natal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também com o Emílio Brasileiro, escritor e palestrante, lá direto de Goiânia, a Juliana Ramos Hilbert, psicóloga, e também o Edson Figueiredo de Abreu, nosso comentarista de todas as sextas-feiras. Vamos ter também a coluna Deixa Fluir com Débora Espadoto e, claro, a sua participação aqui pelos canais de interação da FEAL, RBN/TVMM, nosso canal no YouTube. Você pode mandar sua pergunta, seus comentários, seu alô, seu bom dia. Feliz Natal, feliz Ano Novo, está chegando aí as festas. E também pelo nosso site tvmundomaior.com.br. Você clica lá no ao vivo em vermelho e abre também a nossa transmissão online. Um ótimo dia a você que está sintonizado aí no site da Rádio Boa Nova, radioboanova.com.br, no nosso aplicativo, né, RBN Guarulhos, e também nas nossas retransmissoras, na nossa rede, que está acompanhando aí 1080M em Sorocaba e região sudoeste do estado de São Paulo, o 1450M aqui na Grande São Paulo, o 870M em Juazeiro e Petrolina e 92,1 MHz aí em São Borja, no Rio Grande do Sul, e Santo Tomé, na Argentina. E o pessoal que está acompanhando, né, pela rede de televisão aí, a Mundo Maior, as TVs espalhadas aí, a cabo, aberta, o HF, todo mundo que está sintonizado e sintonizado aqui no Manhã Boa Nova. Bom dia, André Trigueiro, tudo em ordem? Bom dia, meu amigo Cláudio. Como é que vai, André? Preparado já para o Natal? Olha, rapaz, para ser muito sincero, eu ainda não realizei o ambiente do Natal, mas vai chegar o momento. Vai chegar, tá chegando. O André, essa semana aí a gente teve alguns momentos, né, em relação à questão aí da, entre aspas, né, caça esportiva. Se fez uma campanha muito grande por todo o Brasil e aí no final podemos até considerar uma vitória, né? Como que foi essa história? Para quem não acompanhou, conta aí pra gente. Bom, existe uma bancada de parlamentares armamentista, pró-caça, pró-flexibilização das regras de venda de armas e munições no Brasil, que propôs na Comissão de Meio Ambiente, veja você, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, a deputada Carla Zambelli, que não tem nenhuma identificação na sua trajetória com a questão ambiental, colocou na pauta essa excrescência, permitindo no Brasil, depois de 50 anos de proibição, a proposta de liberar a caça esportiva, que é uma aberração num país cujo artigo 225 da Constituição garante a proteção da fauna e da flora, e o Brasil já registra uma lista crescente de animais silvestres ameaçados de extinção. Não conseguimos combater devidamente o tráfico de animal silvestre, que é o mais lucrativo depois do tráfico de armas e drogas. E a gente já avançou tanto, Cláudio, assim, o Brasil já é um país em que os circos não usam mais animais. Sim. O Brasil é um país em que a gente tem, eu diria, uma cultura que passou a questionar a existência de jardim zoológico, aquário, ou
o remanejamento, a readequação, melhor dizendo, de jardim zoológico e aquário para abrigar os animais de forma mais confortável. A gente vive num país em que cresce o número de pessoas que abdicam de comer carne, não pelo preço exorbitante da proteína animal, mas no entendimento de que não querem se alimentar de dor, crueldade e sofrimento imposto aos bichos. Então, é bom lembrar aqui, estamos numa rádio espírita, quem quiser que cheque na parte das leis morais do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, Kardec, 200 anos atrás, pergunta à espiritualidade o que a espiritualidade maior entendia em relação à caça, se era lícito caçar. E a espiritualidade maior diz que não, é um ato de bestialidade, é o desprezo pela vida, e haverá de responder a Deus por confundir matança com prazer, lazer e entretenimento. Então, aqui entre nós, quem presta atenção nas orientações da espiritualidade maior a partir da doutrina espírita, sabe que não há legitimidade, não é pertinente, não é ético subtrair qualquer vida por prazer. Isso há 200 anos atrás, tá, Cláudio? Só para lembrar. Vamos em frente. Vamos em frente. O André, anjos de carne e osso que dão exemplos contundentes de solidariedade no Brasil, principalmente nas redes sociais. Vira e mexe, eu sempre vejo pessoas resgatando cães, resgatando também outros tipos de animais, principalmente ou quando são abandonados, né, nas ruas, ou quando estão sofrendo maus tratos dentro de casas, instituições, enfim. São pessoas que se mobilizam pelo Brasil todo, equipes até, para defender e até resgatar animais, ou que estão subnutridos, ou passando aí por uma série de crueldades, infelizmente. Como é que você vê esse trabalho? Eu vou pegar dois exemplos. Eu vou falar de animais irracionais e vou falar de mamíferos de sangue quente, dotados de intelecto superior, que somos nós. Então, se eu pegar no estado de São Paulo, eu vou pegar dois exemplos maravilhosos. O primeiro deles, na paróquia São Miguel Arcanjo, onde padre Júlio Lancelotti, há mais de 3 décadas, realiza um trabalho monumental, hercúleo, em socorro de nossos irmãos em humanidade, nas ruas, e denuncia a aporofobia, que é a aversão a pobres, no Brasil inteiro. É uma coisa impressionante o trabalho do padre Júlio nas redes sociais, denunciando as práticas muito questionáveis de você colocar objetos pontiagudos debaixo de viadutos, debaixo de marquises de bancos ou de shoppings, para impedir que populações em situação de rua se alojem. No estado de São Paulo, é porque eu quero estender os anjos travestidos de gente de carne e osso para socorrer não apenas os animais irracionais, mas nós, animais dotados de intelecto superior, que também, por vezes, estamos recebendo um tratamento que nem animais vira-latas na rua recebem. Em relação às búfalas de Brotas, a mobilização de várias pessoas se sacrificando, saindo de suas cidades, gente de outros estados que seguiu na direção de Brotas, logo depois da constatação de que um fazendeiro resolveu abandonar à própria sorte um imenso rebanho de búfalas, boa parte delas prenhas, na suposição, essa é uma denúncia que a polícia investiga, de que ele decidiu mudar de atividade e plantar soja, onde havia um rebanho. E ele cometeu, obviamente, um crime ambiental. Isso tem sido, porque não terminou ainda, um movimento muito comovente. Eu tenho acompanhado uma página no Instagram dessas organizações que se articularam e pedem doações para impedir que esses animais que estão anêmicos, estão com uma série de problemas, boa parte deles não teve como se salvar, então tem que ter um ataque cirúrgico de remédios veterinários caros que ajudam a reverter esse estado metabólico de debilidade, né? Risco de colapso orgânico, e a devida alimentação, a devida assistência. Tudo isso custa dinheiro
mas não faltou recurso para suportar até aqui esses anjos do bem revestidos de carne e osso que socorrem quem precisa. Então, eu peço desculpas de ter inserido na resposta Não, tranquilo. os mamíferos de sangue quente dotados de intelecto superior. Mas a gente, por aí, bicho, a gente tem testemunhado que o tratamento dispensado às pessoas, por vezes, se equivale ao tratamento dispensado a animais irracionais abandonados na sarjeta. Sim. Falando aí do aporofobia, né? A Catedral de Campinas removeu os espetos de escada após aí o post do padre Júlio Lancelotti. A catedral retirou isso na manhã da última quarta-feira, né? Pelo menos deu resultado aí a manifestação do padre Júlio Lancelotti neste exemplo, né? Na Catedral de Campinas, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. Agora, falando da questão dos animais, essa questão importante, né, em relação principalmente a população de rua, André, mas infelizmente a gente ouve, né, as manifestações de algumas pessoas, e eu digo isso, por exemplo, dentro da minha família, quando você está lá reunido em festa ou vai almoçar na casa de uma pessoa e você toca no assunto ou o assunto surge, às vezes a gente nem sabe o porquê, mas sempre vem aquela manifestação, o pessoal só pensa nos animais e não pensa em cuidar dos humanos, ou quando se fala dos direitos humanos, vocês estão falando isso, mas não pensa nas famílias que foram destruídas. Então a gente vê que existe não sei se a palavra certa é uma mentalidade, mas que ela, ao invés de não concordar, mas conversar com você e analisar a sua opinião, num primeiro momento ela já rechaça a sua palavra, a sua ideia, e num segundo momento vem com alguns argumentos para tentar defender a posição dela, dizendo que, em tese, isso aí é uma coisa menor, não se deveria estar discutindo isso, tem coisas mais importantes para se discutir. Como é que você vê esse tipo de reação e também opinião, André? Concordo com você, me parece que há diferentes níveis de percepção e de consciência. No que me diz respeito, reparando nas pessoas que fazem esse tipo de comentário, eu não quero generalizar, seria irresponsável da minha parte, mas me parece que a maior parte das pessoas que faz esse tipo de comentário tem um déficit brutal de caridade. São pessoas que se esmeram em criticar quem se sacrifica por vezes para fazer o bem e não realiza ela própria nenhum movimento nessa direção ou em qualquer outra. É interessante isso. É como se incomodasse muito ver outra pessoa fazendo o bem. E você manifesta esse incômodo, esse desconforto, criticando essa pessoa, dizendo que ela não está fazendo a coisa certa. Deus está presente na natureza, o sagrado, ele está na criação. Sim. E toda forma de vida é sagrada. Então é muito bonito quando a gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, o reconhecimento de que São Francisco é o padroeiro da ecologia, que no dia de São Francisco existe uma bênção aos animais. É bonito ver instituições espíritas. Tem uma até em São Paulo, eu ouvi dizer, que reserva um dia para aplicar passe magnético em animais. Isso. A gente precisa ter uma opinião, eu respeito as posições em contrário, mas a gente precisa ter essa noção da elasticidade semântica da palavra caridade, que é referencial para a doutrina espírita. A caridade não se resume a ajudar o próximo, ponto. A gente precisa se ajudar, a autoestima é a base para a saúde física, mental e espiritual. Claro, a gente precisa prestar atenção à nossa volta, os irmãos em dificuldades, e a gente precisa prestar atenção no mundo. O que não falta por aí são causas lindas, emergenciais, em favor da exuberância da vida em equilíbrio, da vida em harmonia. Então, sinceramente, Cláudio, eu acho que a gente tem que ter uma postura muito cuidadosa de não entrar na sintonia tóxica de quem
consagra tempo e energia para criticar qualquer gesto de socorro, de ajuda, de solidariedade com os animais. Os animais na cadeia evolutiva estão muito próximos de nós. Do ponto de vista da engenharia genética, dos geneticistas, a diferença dos componentes genéticos que fazem parte de nós, no reino nominal, para uma mosca, amigo, é muito pequena. Uhum. Então, a gente precisa se dar conta da nossa responsabilidade, o Espiritismo ratifica isso, em relação aos outros seres da criação. A gente precisa reconhecer que nós todos, enquanto princípio espiritual, transitamos por todos os reinos da natureza e não temos o direito de destruir por destruir ou menosprezar o trabalho que certas pessoas, por vezes, dedicam uma existência inteira a salvar uma montanha, para salvar um rio, para salvar cachorros abandonados ou gatos, para salvar as búfalas de Brotas. São causas lindas e necessárias. Com certeza. Aqui no RBN/TVMM, o Guido lá de Porto Alegre, parabéns pelo tema. Valeu aí, Guido. A Elaine Stroder, bom dia a todos. Querem legalizar os jogos, transformar o Brasil em safari e paraíso fiscal. Ela que é da Vila Carrão, São Paulo. A Janice Batista, bom dia, abraços de Porto Alegre. Aqui no nosso link do site tvmundomaior.com.br, a Lourdes da Conceição de Souza, Astolfo Dutra, Minas Gerais, bom dia com muita alegria, com Jesus no coração. Peço orações para o meu filho, ele está muito desorientado. Boa vibração aí para você, viu, Lourdes? E a nossa rede aqui vai vibrar aí por você e o seu filho. Elaine Stroder também, bom dia a todos. Mônica Maciel, Janaúba, Minas Gerais, nos acompanhando. Obrigado aí pela participação. André, você postou essa semana, eu quase não acreditei. Se me contassem, eu ia duvidar. No Rio de Janeiro, 19 dos 21 hospitais públicos das redes federal, estadual e municipal estão funcionando sem licença do Corpo de Bombeiros. E nem o próprio hospital do Corpo de Bombeiros tem o certificado de aprovação dado pela corporação. Isso parece coisa de filme de comédia, André. Olha, seria engraçado se não fosse trágico. Trágico. Existe uma situação muito parecida em outras partes do Brasil, em que você tem uma regra que não é cumprida e o Corpo de Bombeiros, que em tese precisa certificar edificações, instalações, empreendimentos, com um documento que vai garantir que todos os protocolos de segurança para evitar pânico e incêndio. É interessante, eles colocam a palavra pânico e incêndio. Os hospitais não têm. Eu, sinceramente, não sei explicar a razão pela qual isso acontece, é muito constrangedor. Essa reportagem que eu fiz só foi ao ar porque um colega nosso da TV Globo, através da Lei de Acesso à Informação, solicitou a transparência dos dados. O Corpo de Bombeiros levou 4 meses, a contragosto, para divulgar essas informações. E isso revela o nível, eu diria, de despreparo institucional e principalmente de desprezo pela cultura da prevenção. A gente acha que certas coisas não vão acontecer. Sabe aqueles dogmas? Você diz assim, meu condomínio não tem extintor de incêndio e os funcionários do condomínio não foram treinados para situações emergenciais onde há fogo. Mas eu não vou me preocupar enquanto síndico, enquanto morador do condomínio, porque a probabilidade disso acontecer é pequena. Por que eu vou me esquentar com isso? Deixa acontecer, vamos nessa. Então, quando a gente vai vendo no Brasil a quantidade monumental de tragédias, a gente teve há dias atrás o julgamento dos réus do incêndio na Boate Kiss. Sim. Quer dizer, a sucessão, eu diria, de irresponsabilidades sobrepostas, né? Quer dizer, você não tem uma cadeia de responsabilidade aí. E no caso dos bombeiros, a culpa não é só dos bombeiros. Os administradores dos hospitais deveriam ser dos primeiros a dizer, peraí,
eu não estou quite com a lei, eu não estou aqui seguindo os protocolos. Então, é meu interesse resolver isso. Eu não vou deixar no colo dos bombeiros para vir me cobrar. Então, me parece, Cláudio, que temos uma responsabilidade compartilhada, sabe? Os bombeiros precisam dar uma dura, dizer assim, você não pode funcionar enquanto não fizer isso e aquilo. Agora, quando o bombeiro não faz isso, qual é a responsabilidade da gente na história? Sabe? Eu acho que isso é muito importante de frisar aqui. Você acha que esta mentalidade, que não é só aí no Rio, né, em todo o Brasil, é em grande parte em função dessa veia religiosa que nós temos, que é aquela coisa, não, Deus está protegendo, Deus dará, os espíritos estão aí, os orixás vão nos ajudar, o Espírito Santo está nos protegendo. Você acredita que essa mentalidade acaba nos condicionando a esse tipo de situação, por exemplo, contrária que existe na Europa ou mesmo na América do Norte, que a prevenção é uma coisa natural que se aprende desde pequeno? Olha, sinceramente, eu acho que é irresponsabilidade mesmo. E a gente põe esse molho místico aí para tentar atenuar a nossa irresponsabilidade. É fácil você justificar por que você não vai fazer, em vez de você dizer porque eu sou leniente, porque eu sou irresponsável, porque eu menosprezo a vida. É mais fácil você dizer, não, porque Deus protege. Sim. Então, sinceramente, eu acho que é um escapismo. Quando a gente usa Deus na história, é como se fosse para... É um álibi. Você diz assim, não, mas no final da história, a nossa obra de caridade atende aos interesses de Deus, então não vai acontecer nada. A gente viu isso acontecer durante a pandemia. Quer dizer, certos grupos religiosos, inclusive espíritas, achavam que estavam imunes à letalidade do vírus antes da vacina. E funcionaram normalmente, e chegou a minha informação de que os dirigentes dessas casas entendiam que, por ser uma obra supostamente do bem, que promove o bem, que ajuda quem precisa, Deus seria o antivírus, né? Quer dizer, a comunidade espiritual ligada à casa haveria de blindar a entrada do corona. Não li nada nas obras básicas, minimamente, que embasasse essa tese estapafúrdia e irresponsável. Quer dizer, Kardec foi o primeiro a assinalar o comprometimento dos espíritas com a ciência. Sim. Se o vírus é transmissível, letal, contagioso, e a gente menospreza os riscos, dizendo que Deus está aí para ajudar quem faz o bem, no meu ponto de vista, uma demonstração de falta de entendimento de algo muito caro à doutrina dos espíritos. Com certeza. Eu vi até gente falando, olha, eu não preciso me preocupar porque eu tomei uma vacina espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, uma corrente que se espalhou aí pelo WhatsApp e as pessoas, muitas acreditaram nesta questão. Agora, André, conversando com várias pessoas, inclusive aqui ouvintes que se manifestaram durante o programa nos últimos dias, essas pessoas diziam o seguinte, não estou animado ou animada para comemorar Natal, para passar Réveillon, porque desde 2020 estou sofrendo, familiares sofrendo, perdemos aí, entre aspas, né, entes queridos, a questão econômica também atingindo quase todo mundo, e aí as pessoas estão desanimadas para comemorar, principalmente o Natal, quando se reúne mais, né, em família. No Ano Novo cada um vai viajar ou fica na sua casa. E aí eu fiquei pensando, né? Vou trazer esse tema hoje para o Manhã Boa Nova, daqui a pouco a gente vai ter outros comentaristas, mas eu queria saber a sua opinião também, se é possível mudar este estado e o que a gente pode aprender com a doutrina espírita quando a gente está passando por essa situação, até um certo desânimo, né, de comemorar e de se reunir, de entender que além da festa a gente passou e vem passando por uma série de dificuldades. Olha, a questão é ótima, parabéns por trazê-la à baila aqui. E eu vou tentar responder
por etapas. A Tá. primeira delas é perfeitamente compreensível que depois de mais de 600 mil óbitos, muitas famílias brasileiras não estejam sentindo vontade de reunir, celebrar, festejar. É perfeitamente compreensível. 2, temos recomendações expressas da Organização Mundial da Saúde para prestar atenção na dinâmica da pandemia. Ela não foi vencida. As aglomerações de Natal e Ano Novo potencialmente podem acelerar contágio. E temos uma variante Ômicron, que essa semana virou notícia no Reino Unido, que bateu recorde em 24 horas. 73 mil novos casos de Covid em 24 horas pela Ômicron. Um aumento na taxa de internação de 10% por semana. Então, a pandemia deu uma guinada em vários países da Europa e a situação é mais crítica exatamente no Reino Unido. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos em relação à pandemia é prenúncio do que pode vir a acontecer no Brasil. Portanto, temos motivos também para não querer aglomerar de forma tão, eu diria, fortuita, sem pensar nas implicações disso. Uma outra questão, Cláudio, me permita, é o seguinte: quando você fala assim, festejar o Natal, qual é o conceito que as pessoas fazem da festa de Natal? Cada um tem o direito de celebrar o Natal como bem entender, mas eu diria a cultura dominante é a do Natal pagão. É do Natal festivo, dos presentes do Papai Noel e das árvores, Sim. sem lembrar direito do aniversariante. Então vira uma celebração, uma festa mesmo, em que o aniversariante é apenas um detalhe quando é lembrado. Então, o presépio que Francisco de Assis, inspiradíssimo, entendeu que seria a melhor forma de reverenciar a memória de Jesus, vindo ao mundo sem nenhuma retaguarda material, Maria desprezada lá pelo responsável pela estalagem, que disse que não tinha vaga, fica ali, no estábulo. Então, Jesus veio ao mundo numa condição de excluído. Ele realmente não teve direito sequer a mãe, a um leito digno. Então, nós estamos falando do ser mais evoluído espiritualmente que já esteve entre nós e que assinalou a marca do seu messianato na largada quando encarnou, quando esteve aqui na condição de encarnado, vindo ao mundo como qualquer ser humano vem. E aí me parece importante a gente ter aqui a oportunidade de refletir sobre o que é o Natal para cada um. Que expectativas se tem? Você é vulnerável à avalanche de publicidade que deixa as pessoas culpadas se elas não estão naquela vibe de fazer comes e bebes, investir na ornamentação, fazer um rebuliço doméstico, abrir a casa para um monte de gente. Sinceramente, nós temos metade da população brasileira sem ingerir alimentação na quantidade adequada. Se está sobrando algum recurso e você quer fazer um Natal cristão, uma opção é a gente, em vez de se dispersar em festas que podem trazer riscos à saúde, se não sua, de algum convidado, que a gente celebre o Natal reverenciando a memória do aniversariante e praticando o que ele ensinou. Eu, sinceramente, acho que esse é um bom objetivo do ponto de vista do sentido da festa. Agora, muito importante que a gente, em algum momento, faça essa reflexão. Qual é o meu conceito da festa de Natal? Eu estou celebrando o que exatamente? Qual é o significado espiritual dessa celebração? E por que eu não deveria me sentir culpado se não responder aos estímulos avassaladores da publicidade, das campanhas de produtos que abundam nesse período do ano, relacionando o Natal a poder aquisitivo para você comprar presente e dar para todo mundo? Eu, sinceramente, graças ao Bom Pai, já há algum tempo procurei me desintoxicar do Natal pagão. Boa, André. Que você tenha aí um bom Natal, bom Ano Novo. Você vai tirar aí uns dias de folga e retorna aí na segunda semana no Manhã
Boa Nova e estendo aí esse desejo aí de bom Natal, bom Ano Novo à sua família, André. Querido, eu te desejo mesmo e não posso deixar de lembrar que eu imagino a emoção do seu Natal e do seu Ano Novo, você na condição, como todos nós, de sobreviventes da pandemia, mas você passou por momentos muito difíceis em função do corona, e eu desejo de coração aberto aqui que você celebre a vida, e eu acho que vai passar pela tua cabeça e pelo teu coração uma emoção muito especial de, graças ao bom Pai, estar aqui entre nós, porque tem muito trabalho pela frente, viu, seu Cláudio? Tem Tem. molezinha não, filho. Te prepara. Tem mesmo. Um abraço, André. Tudo de bom aí, bom trabalho hoje. Fica com Deus, tudo de bom. Valeu. Esse André Trigueiro, toda sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. E vá participando, hein? YouTube RBN/TVMM, também nossa transmissão online no site tvmundomaior.com.br, nossa linha do ouvinte 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp 99643 3827. Ó, vai ter bazar amanhã em Sorocaba, o voluntariado da Fundação Espírita André Luiz vai participar de um bazar beneficente aí em Sorocaba. Sábado, das 9 às 17 horas, você que mora aí na região de Sorocaba e deseja adquirir produtos artesanais com preços especiais, roupas, acessórios, bijuterias, bolsas, utensílios domésticos e muitos outros produtos artesanais, programe-se e aproveite neste sábado na rua Cesário Mota, 500, no centro da cidade de Sorocaba. Então participe amanhã das 9 às 17 horas. E para quem é amante de livro, conta agora com um novo endereço literário aqui na cidade de Guarulhos, aqui onde fica, né, o prédio das comunicações FEAL, que é o Merca Livros, conhecido sebo da cidade, que inaugurou a sua loja recentemente na rua 13 de maio 340, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. E o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Você vai encontrar aí livros novos e seminovos sobre diversos assuntos: literatura, religião, autoajuda, ficção, música, biografias e também estudos. E vai também encontrar os produtos artesanais exclusivos confeccionados pelos voluntários da Fundação Espírita André Luiz, e tudo melhor, né? Com preços bastante acessíveis. Então você aqui de Guarulhos e região, venha conhecer a nova loja Merca Livros, Vila Galvão, rua 13 de maio 340, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos, de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Vamos com a previsão do tempo. Guarulhos, máxima de 23. Como choveu, hein? Essa noite. Mínima de 21, com tempestades diversas. Sorocaba, máxima de 25 e mínima de 21 também, com tempestades diversas. Três Corações, máxima de 26 e mínima de 21, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Aqui em Guarulhos teve temporal de madrugada e teve estrago em diversos pontos. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram registrados 16 ocorrências por toda a cidade relativos às fortes chuvas desta madrugada. 112 milímetros no Jardim Adriana e 138 milímetros na região central de Guarulhos. A informação aí de queda de muro na sede da Polícia Rodoviária Federal, na Avenida Tancredo Neves, no Macedo. Também houve alagamentos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Cocaia, na Paulo Facini, no acesso à rodovia Dutra, e na Avenida Rio de Janeiro, na Vila Rio, e também na Avenida Monteiro Lobato, com a Avenida Otávio Braga de Mesquita. E a EMTU, né, a empresa de ônibus intermunicipal, informou também agora de manhã que algumas linhas intermunicipais entre Guarulhos e São Paulo, devido às chuvas, estão também com atrasos nesta manhã. Portanto, aí paciência para quem está pegando ônibus aí nesta manhã em relação aqui em Guarulhos em direção à cidade de São Paulo. Vamos entrar no nosso tema, porque muitas pessoas ficam tristes no Natal. O André Trigueiro já deu a opinião dele. Bom dia, Edson Figueiredo de Abreu, tudo em ordem? Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui com você, mais uma sexta-feira.
e para tratar de um tema interessante, né? Eu acho que é pouco abordado esse tema aí, e nós estamos com umas feras aí para nos ajudar. Isso aí, estamos E com a... tenhamos uma ótima sexta-feira. Com certeza, estamos aqui com a Juliana Ramos Hilbert, psicóloga. Tudo bom, Ju? Seja bem-vinda. Tô ouvindo bem baixinho a Ju, hein? Será que me... Estão me ouvindo baixo? Agora melhorou, vai aumentando aí, vamos ver. Bom dia, tudo bom, Ju? Melhorou? Agora sim. Como você está? Estou bem. Seja Muito bom bem... estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. E também a gente está com o escritor, palestrante, Emídio Brasileiro. Tudo bom, Emídio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Cláudio? Desejo a você uma ótima manhã, a doutora Juliana, o Edson e a todos os nossos telespectadores e amigos da TV Mundo Maior. As pessoas geralmente veem no Natal uma data de alegria, celebração, pois é justamente nessa época que reencontramos familiares e pessoas muito queridas. Mas existe uma parcela de pessoas que não enxerga o Natal com o mesmo entusiasmo. Pelo contrário, vê o Natal com tristeza e até como um fardo. Embora as propagandas televisivas jorrem cenas de felicidades aos olhos do telespectador, onde as pessoas estão se abraçando, as mesas estão fartas, há presentes para todos, e a harmonia, né, em relação a esta imagem, a realidade é quase sempre muito diferente. A psicóloga Maria Aparecida das Neves explica que essa data não traz toda a sensação de alegria, que mais parece uma obrigação social. Abre aspas, há muitas pessoas que, quando se aproxima o Natal, sentem-se deprimidas e tristes. Muitas conseguem explicar o que desencadeia tais sentimentos. Outras não, fecha aspas, comentou a psicóloga Maria Aparecida das Neves. E a gente vai discutir hoje aqui no Manhã Boa Nova esta questão. Na sua opinião, Edson, como entender esta tristeza, melancolia, em alguns até uma depressão, neste momento que em tese seria de alegria? Bom, Cláudio, eu sinceramente não consigo entender porque a infelicidade das pessoas. Eu, por exemplo, fico super feliz, porque é a época que eu vou poder comer uva passa com tudo, tá? Uva passa com café, com arroz, omelete de uva passa. Ou seja, eu espero essa data para poder me esbaldar na uva passa. Desculpa, é brincadeira à parte, né? O próprio texto que você leu, ele faz menção já a essa situação, né, Cláudio? A gente tem aí situações em que as pessoas, entre aspas, né, parece que são obrigadas a se encontrarem, em alguns aspectos, né? Algumas pessoas parece que sentem isso. Eu sou obrigado a ir lá encontrar aquele meu primo que eu não falo há 10 anos, ou coisa desse tipo, e todo mundo, há uma pressão interna, vamos assim dizer, entre os familiares, de que tem que ser uma data para celebração. Então as pessoas meio que a contragosto, né, algumas vão e se sentem desta forma, pressionadas. Quando deveria ser, na verdade, algo muito mais livre, as pessoas deveriam conversar mais sobre o objetivo da reunião, qual é o intuito, né, das pessoas estarem se reunindo, a questão da celebração em si. O problema é que transformaram o Natal numa data mais festiva do que reflexiva. Sim. Ou seja, você parte mais para o lado da festa em si, né? Daquela obrigatoriedade de ter o presente, de ter determinadas coisas, determinados rituais, comidas diferentes, né? Que eu até brinquei aqui com a uva passa, né? Coisas desse tipo. E você esquece do lado da reflexão em si, o que esta data provoca em termos de reflexão. Quer dizer, as pessoas esquecem disso. Então, aquelas que vão se espiritualizando, aquelas que vão, teoricamente, tendo uma compreensão maior, elas se sentem meio que isoladas, né, ou meio que não motivadas a fazer esse tipo de confraternização. Porque vai, de novo, né, levá-la para um ambiente em que não há a profundidade do entendimento.
vai levá-la para um ambiente, né, eu diria que de um ambiente raso de sentimentos. Então, muitas pessoas sofrem por causa disso. Eu falo isso, inclusive, em relação à minha família. Quando você reúne a minha família, por exemplo, Cláudio, são mais de 100 pessoas. Então tem de tudo. Aí, eu até brinco, né? O pessoal fala assim, vamos reunir a família. Aí você chega lá, o que acontece? Você está reunindo as famílias, mas cada uma dentro dos seus grupos. Cria-se os grupos isolados, dos familiares, pouca interação entre um e o outro, porque é muito grande, né, o número de pessoas. Sim. E, teoricamente, você passa essa data dentro da celebração, eu diria assim, de uma forma rasa, sem a devida reflexão que é necessário ser feita. Pois é, sem a profundidade, né? E a sua opinião, Emídio, por que as pessoas acabam se entristecendo algumas, né, nesta data tão especial para nós? Essa explicação do Edson é perfeitamente lógica, plausível, e da nossa psicóloga também. É um momento no mundo ocidental em que se comemora o nascimento de Jesus. Embora saibamos que essa data não é uma data verídica. Jesus teria um outro momento do seu nascimento. No momento que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. E era um tempo de verão. Enquanto que nesse momento na Palestina, em dezembro, é um momento de frio. Não é um momento de verão. Mas os romanos adotaram o 25 de dezembro por causa da festa do sol. Então, dezembro ficou marcado como sendo o mês 25 de dezembro, o solstício de inverno, como sendo a data que Jesus nasceu. E, em seguida, a virada do ano, ou seja, o próximo ano. 25 de dezembro se comemora o Natal, e depois, 31 de dezembro, vem o último dia, e 1º de janeiro, o momento. Bem, então, são dois momentos marcantes. A virada do ano, que é o momento da esperança, e seria o 25 de dezembro o momento da celebração da fé. A fé antecedendo a esperança. Então, são dois momentos coletivos. As pessoas preferem mais a virada do ano do que o 25 de dezembro, porque ali mostra uma renovação de propósitos. É verdade que, nesse momento da celebração do Natal, pelo menos aqui no Brasil, vem o momento do 13º, dos presentes. O próprio 13º salário, antigamente, era considerado como gratificação do Natal. Os empresários, eles dividiam seus lucros, alguns davam cestas e prêmios, e depois passou a gratificação de Natal ser considerado como 13º salário. Portanto, seria o momento dos presentes, o momento em que o empresário gratificava o seu funcionário devido a um ano de lucros. Então, associado à questão do nascimento de Jesus, veio o Papai Noel, ou seja, veio o momento do presente, o final de ano, vindo do marketing empresarial. E é evidente que, pelas muitas mensagens dos espíritos, e principalmente através do Chico Xavier, aquele momento em que tantos se alegravam com os presentes, outros se entristeciam pela falta do básico, né? Mas a tristeza do Natal não envolve apenas a questão do presente ou a vida familiar. Há quem diga que, nesse período, a humanidade ocidental se eleva em pensamentos. E há quem diga que, nesse momento, Jesus tem uma facilidade maior de se aproximar do planeta Terra, e surge essa melancolia coletiva, esse exame de consciência,
como acontece no dia de aniversário de alguém. Em nossos aniversários, espíritos amigos também se aproximam de forma mais ostensiva e sentimos essa tristeza vazia, a tristeza, a saudade do paraíso perdido, ou seja, da família espiritual. Então, poderia, como nós fazemos parte da família de Jesus, a família espiritual de Jesus, é evidente que nós estaríamos também captando essa energia do Mestre, e não somente dele, mas dos seus mensageiros. Então, surgem explicações no mundo da convivência social, mas também no que tange à realidade espiritual, a cobrança da consciência, como foi meu ano, o balanço moral que o indivíduo é forçado a fazer, e quase sempre ele considera que não foi bom o suficiente, não cumpriu bem os propósitos do ano novo, ou em parte. Então, a tristeza não vem por uma única razão. Ela vem, no caso, essa tristeza do Natal, sim, por outras razões. Agora, a tristeza não seria apenas um abatimento moral ou um abatimento em decorrência de uma decepção, mas também é um abatimento no sentido da piedade. A tristeza dos anjos, a tristeza do Cristo diante de Jerusalém, ou seja, vem uma tristeza que está associada à piedade e à misericórdia. Portanto, essa tristeza coletiva que nos abate a todos, não somente aqueles que têm dificuldades em relação à vida material ou à vida familiar, vem também em relação à vida espiritual. O que fazemos na Terra? O que nós estamos a aproveitar ou não o nosso tempo aqui? Então, realmente, isso vai perdurar por muito tempo. Ainda que tenhamos uma família feliz, em algum momento nós paramos para refletir, ou vem aquela reflexão melancólica, não é? Aquela saudade do Cristo, aquela saudade dos nossos entes queridos, e que não é essa tristeza realmente mais social, cultural, mas uma tristeza espiritual. São algumas reflexões que podem levar a essa tristeza do Natal. E aí, Juliana, do ponto de vista da psicologia e a sua visão como psicóloga, como é que você entende e analisa esta tristeza que muitos sentem e vêm sentindo? Então, Cláudia, eu penso na questão dos fatores, né? O luto, né? É um processo que a gente vem vivenciando da pandemia. Muitas pessoas, né, se despediram de seus familiares, então é natural que neste momento, né, que se desejaria estar ali com aquele familiar, venha, né, a emoção da tristeza. As separações, muitos divórcios ocorreram durante o processo da pandemia, muitas perdas de emprego, que também, né, para a psicologia são considerados um processo de luto, porque é o fim daquela relação com aquela empresa, dos sonhos que você tinha de crescimento ali dentro. Então, também são processos que a gente entende como processos de luto. A separação também é um processo de luto. E é natural que todos, né, quando vivenciamos determinadas situações, sentimos essa emoção da tristeza. Mas, por outro lado, a gente também pode pensar como a doutrina espírita nos ajuda, né, a passar, a superar, e também faz uma separação importante que Kardec traz lá na Gênesis, né? Vivenciar a tristeza, as emoções, o medo, a alegria, porque também o luto traz, né, a emoção do medo. E agora, como que vai ser? A gente pensar que a tristeza ela está relacionada às nossas questões fisiológicas. E nem todos que passam por processo de luto têm sofrimento moral. Kardec trabalha muito bem, né? A questão de separar o sofrimento moral é diferente de uma tristeza. Porque enquanto aqui, né, em espíritos em processos de desenvolvimento, nós precisamos dominar as paixões, né? E dominar num processo de compreensão, de usar a nossa razão. Então,
tanto o Espiritismo nos faz, né, refletir dessa forma, quanto a própria psicologia, né, faz com que a gente reflita, pense o porquê eu estou triste, quais são os mecanismos que eu tenho dentro de mim para superar essa tristeza que eu estou sentindo, esse processo de luto, essa separação eterna, né? E tantas outras reflexões que a gente pode trazer. Dentro do processo de luto, também eu associo muito a um sentimento muito forte que é da impotência. Então, no processo de morte, às vezes a gente se sente impotente, a impotência vem porque você ama aquela pessoa, mas você se sente impotente para, né, fazer com que ela viva. E é esse o desejo que a gente tem no coração, né? Então, a gente precisa aprender também a lidar com essa impotência, saber olhar para a gente, reconhecendo as nossas dificuldades e também as nossas conquistas, né? Eu fiz o meu melhor, eu me esforcei, eu consegui, naquele momento, nessa circunstância, eu dei o meu melhor, a minha intenção foi a melhor, e eu acho que isso ajuda, essa reflexão, usar a nossa razão, ajuda a superar essa tristeza, né, que vem, que é diferente de um sofrimento moral. A gente vai para o intervalo agora, tem duas participações interessantes falando sobre essa questão da tristeza. Quando a gente voltar, vou colocá-las aqui para os nossos comentaristas e você vai participando aí. Você está triste nesse Natal? Como é que você está aí mentalmente, espiritualmente, para comemorar aí o Natal e também o Ano Novo e o Réveillon? Manda aí pra gente, tá bom? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente retorna. A obra O Céu e o Inferno foi modificada sem a autorização de Allan Kardec. Isso ocorreu após a sua morte, e o movimento espírita mundial está retornando ao texto original que permaneceu escondido por 150 anos. Chegou o tempo de restabelecer a verdade e os ensinamentos libertadores dos espíritos superiores sobre a moral. Aqueles que modificaram o livro original discordavam de Kardec, como revela a obra Nem Céu nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Foi um golpe sofrido pelos adulteradores. Estes retiraram as ideias de autonomia moral e implantaram em seu lugar falsas e ultrapassadas ideias dogmáticas de queda da alma e castigo divino. Segundo o ensinamento dos espíritos, a expiação é um ato da vontade livre do espírito imperfeito, quando percebe que o sofrimento que o atormenta é inerente ao egoísmo e orgulho que ele próprio criou para si mesmo. Ele precisa se recuperar por seu esforço. Explica Kardec que para acabar os sofrimentos são necessários, além do arrependimento, a expiação e a reparação, que são um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Os adulteradores, após a morte de Rivaio, alteraram o texto, afirmando que as misérias, sofrimentos da vida são castigos de Deus. Isso é falso. Deus não nos castiga. Ele dá a mais ampla liberdade para escolhermos as provas a cada vida. Quem demora no erro, estende seu sofrimento. Quem supera os enganos, reencontra o caminho do bem. Mas todos, sem exceção, encontrarão a felicidade, destino de todos os espíritos.
É por isso que Kardec conclui em seu estudo das leis que regem a alma: a estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Ensinando a autonomia, a caridade desinteressada como maior virtude, Kardec conclui a liberdade dada a todos por Deus como fonte de luz e felicidade. Diz ele: o bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Acesse mundomaior.com.br e reserve seu exemplar do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, por Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Olá, você que está em casa. Eu sou Paula Zampi e aqui ao meu lado, Adilson Ferreira. Olá, apresentamos os programas Entre Amigos e Quem Canta, Sua Vida Encanta. E viemos aqui para te fazer um convite especial. Que tal ficar por dentro dos nossos bastidores e acompanhar os comunicadores da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova? Ah, isso é fácil, Paula. Siga os Instagrams, @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E nos mande o seu carinho. E se você não tem Instagram, é também muito fácil. É só baixar no seu celular. Curta também a página facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E facebook.com/TV Mundo Maior. Esperamos vocês nas redes sociais. Pode-se dizer que desde o surgimento da rede mundial de computadores na década de 80 até a internet que conhecemos hoje, muitas coisas mudaram. Nos adaptamos com facilidade a ela, incluindo nos crimes. É o que descrevemos hoje como cybercrimes, ou seja, práticas ilegais que envolvam qualquer tipo de atividade ilícita nas redes. Essas práticas podem envolver invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tantos outros. O cybercrime compreende também os crimes convencionais, mas que são realizados por meio de dispositivos eletrônicos. A cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil. Cerca de 65% dos internautas já foram vítimas de alguma forma de cybercrime. Para atender essa demanda, existem delegacias especializadas na divisão de crimes cibernéticos que investigam especificamente delitos como esses. Para fazer uma denúncia, basta entrar em contato com a delegacia de cybercrimes mais próxima da sua região ou ligue para o telefone 0 operadora 11 2224 0300 ou para o telefone 0 operadora 11 3311 3536. Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, levando informação até você. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Hoje a gente está conversando aqui com o Emídio, com a Juliana e com o Edson sobre a questão que muita gente não vem se sentindo legal, não está se sentindo bem em comemorar aí, passar o Natal e também o Réveillon com família. Ontem a gente teve aqui a Kátia, né, e a Núbia falando sobre o dia do Esperanto. Era para ter um convidado esperantista, mas aí uma série de coisas aconteceram e não foi possível. E aí o André Thiago, professor de língua portuguesa e Esperanto, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp da TV Mundo Maior,
Aí ele pede aí desculpas, né? Foram designadas 2 pessoas para falar sobre o Esperanto, mas infelizmente elas tiveram problema de última hora, uma por problemas de saúde, a outra por imprevisto de última hora também. Ele fala aqui que tem um material sobre o Esperanto, tem informações sobre o dia do Esperanto, o dia do nascimento do criador do Esperanto, Zamenhof, e pede perdão aí pelo transtorno, né, de última hora. Tá perdoado, viu, André? E assim que a gente tiver uma nova pauta sobre o Esperanto, tô com o seu contato aqui, que você passou, e a gente te chama para falar mais a respeito profundamente, né, sobre a língua internacional e o Esperanto. E a Cecília, que foi uma das pessoas que eu contatei também, ela mandou aqui um curso de Esperanto online, que é o programa Mia Amico. Esse programa ele está sendo produzido pela Associação de Esperanto, né, do Brasil. É gratuito e tem um link na internet. Você pode fazer esse curso pelo WhatsApp, Telegram e também pelo Facebook. É o esperanto.brasilo.org, tá? Brasilo com Z, esperanto.brasilo.org. Esse curso é pela internet para quem é interessado aí, quiser aprender mais sobre Esperanto, tá bom? Fica registrado aqui a manifestação dos esperantistas que acompanharam o programa ontem. Edson, antes deixa eu falar que a Elaine Stoder fala que Chico foi pioneiro em ajudar as pessoas carentes, os animais, né, que foi um dos temas que eu falei com o André Trigueiro. Elizabeth Cajuela, de Iperó, São Paulo. O Guido falando aqui sobre a questão do carnaval, que foi estimulado pela emissora de televisão. O Artube diz o seguinte: podemos considerar que a tristeza também pode ter relação com a história de vida da pessoa que está sentindo esta emoção? O que você acha, Edson? Interessante essa questão, né? Eu acho assim, Cláudio. Bom, primeiro os ouvintes têm que entender que a gente está tratando do tema Natal, né, de uma forma geral e não especificamente deste Natal. Porque esse aqui vai ser um Natal que eu diria que vai ser a primeira vez, né? Ou a segunda, porque já tivemos em 2020, né? Uhum. Que nós vamos estar passando um Natal totalmente adverso, né? Uma situação totalmente nova. Eu diria que para todo mundo. Sim. É isso? Então, só para primeiro esclarecer essa questão. Com relação a essa colocação da ouvinte, o que nós temos que entender é que é o seguinte: nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. E nós poucos nos damos conta disso. Eu sempre insisto nas minhas falas aqui no programa, né, Cláudio, que a gente deveria prestar mais atenção nessa questão, que nós somos espíritos vivenciando uma experiência física. Uhum. O que é que nós, como espíritos, né, vamos tirar dessa experiência? Espera um pouquinho que eu tô com os meus dois brigando aqui na sala. Deixa eles aí participando também do programa. Mas eles atrapalham um pouco. É que um é adolescente e o outro é... Bom, desculpa, gente. Então a gente tem que falar isso. Nós somos seres espirituais vivenciando essa experiência física, mas a gente esquece disso. A gente emerge de tal forma na vida física que a vida física passa a ditar as regras para nós como espíritos. E aí a gente vive intensamente essas situações e esquece. Aí quando chegam momentos como esse, né, a pandemia foi um momento que propiciou, né? Está sendo um momento que propicia esse tipo de reflexão. Quando chega momentos como esse aí de Natal, onde você tem que fazer essas lembranças, né, da razão, da existência dessa data, além da confraternização, né, das questões de você entender por que você está comemorando. Então vem esses momentos de reflexão. E aí é comum, de fato, a pessoa passar meio que a limpo, né? A sua existência, o seu ano, o que ela está fazendo para, né, para ser melhor ou não, as dificuldades que ela está tendo de relacionamentos. Aí se ela tem que ir lá numa festa, por exemplo, num encontro, se relacionar com pessoas a quem ela não está habituada a tratar,
ou não se sente bem, de fato vem essas reflexões, né? Então essa tristeza, na verdade, eu acho que o Emídio colocou muito bem isso aí, é mais um sentimento de uma melancolia espiritual, sabe? Desse resgate que se faz nessas datas, né? Do seu ser espiritual em contraponto a tudo aquilo que você vivencia de forma intensa na vida material. São momentos profundos de reflexão do espírito. Então, acho que vale a pena prestar atenção nisso. Zelisa Nuso, Balneário Camboriú, Santa Catarina, nos acompanhando. E a Elizabeth Cajuela, Emídio, ela diz o seguinte: até 2019 era um momento de ver a família. Moro no interior, então era um momento feliz, mas agora estou triste. Com a pandemia ficou muito claro a essência de cada um e me deixou muito triste o egoísmo. E as perdas de familiares deu um grande pesar. E muitos familiares estão tristes, essa energia mudou tudo. Não somos uma família consumista, graças a Deus, sempre muito amor e confraternização. Mais um relato aqui de tristeza em relação a tudo que se passa, e em relação também, às vezes, ao comportamento de alguns familiares. Emídio, como que você vê isso? É verdade. Eu estava me lembrando aqui de Salomão, o grande rei Salomão. Ele escreveu 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em Cantares, ele falava do amor apaixonado, o amor de Deus através do amor humano. Em Provérbios, já ele adulto, Cantares ele escreveu na juventude, e em Provérbios ele já passa sabedoria. Mas em Eclesiastes, a gente vê um Salomão amargo. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Será que tudo é vaidade e correr atrás do vento? E parece que isso atinge um processo na senectude. Parece que poucas coisas alegram as pessoas idosas. Muitos, ao longo da vida, projetam suas alegrias em seus diversos níveis de expectativas. O apóstolo Paulo dizia: quando era criança, eu buscava as coisas de criança. Certamente, ele se alegrava com as coisas de criança. Agora que eu sou adulto, eu busco as coisas de adulto. E na senectude, chega um momento que Paulo diz: somente Timóteo está comigo, demonstrando uma tristeza de estar distante dos seus amigos. Esses 3 anos, 2020, 21 e 22, serão falados, mencionados, narrados até o fim desse século. E vai transcender esse século. Em 1918, 19 e 20, foram os 3 anos da gripe espanhola, da H1N1. 500 milhões de pessoas foram contaminadas e 50 milhões de óbitos. Um ciclo de 3 anos. Seguindo a lógica da gripe espanhola, nós vamos perceber que esse ciclo do coronavírus vai se fechar no final do ano que vem. Muitas variantes e, evidentemente, perdas. E qual a finalidade disso? No ano de 2020, no início de 2020, estivemos às portas de uma guerra. Estados Unidos com o Irã, provocando o Irã, e o Irã recepcionando essa provocação. E veio a pandemia. Certamente a pandemia está matando menos do que a gripe espanhola, do que uma guerra que poderia advir. Mas qual o propósito da natureza ou da lei natural dessa pandemia? O propósito será sempre evolução. Nada acontece sem autorização de Deus. Não porque Deus queira, mas quando Ele autoriza endossando os mecanismos da lei de justiça, da lei natural, da lei de amor, da lei de misericórdia. Então, esse momento da pandemia é um momento de reflexão. É um momento de recolhimento espiritual.
o que o nosso querido Edson falou, é o momento de o indivíduo lembrar que ele não é o corpo apenas, que ele também é o espírito. E também, como a doutora Juliana falou, esse Natal da pandemia, ele vai potencializar ainda mais as nossas amarguras, tristezas e as nossas melancolias. Ou seja, a reflexão brota, o recolhimento se torna mais necessário e a meditação, a necessidade do espírito de orar. Então, quando nós observamos Salomão em Eclesiastes, é uma desilusão, é um momento em que ele percebe que o planeta, a vida, está a serviço da evolução do espírito, e não o inverso. E nesse momento, muitas coisas acontecem. Esse ano de 2021, por exemplo, foi um ano marcante para muitas pessoas. Muitas pessoas. Foi um ano marcante para muita gente. Mas foi um ano de semeadura. Geralmente nós não gostamos do ano de semeadura. Nós gostamos do ano da boa colheita. É o que vai acontecer em 2022. A boa colheita. O que nós semearmos de bom, ou a colheita desagradável do que nós semearmos de desagradável. Sim. Então, é um momento de vigilância para não potencializarmos as nossas más inclinações. As inclinações egóicas, as inclinações do egoísmo. É um momento em que precisamos rever, repaginar e, principalmente, o perdão. É preciso que o indivíduo se perdoe, se dê oportunidade. O bem ou o mal que se pratica, tudo está sob a supervisão do Pai. E também perdoe. Se bem que eu considero o auto-perdão muito mais difícil do que perdoar alguém. Muitas vezes nós perdoamos nosso ente querido, mas não perdoamos nossas falhas. Sentimento de culpa, remorsos atrozes, que dificultam a caminhada. Então é necessário, o Natal vem exatamente para repaginar um novo ano espiritual, enquanto que a mudança de ano é uma cronologia para que se programe um novo ano carnal. Por isso, o auto-perdão, o Natal vem com uma proposta do perdão. Jesus veio como uma forma de demonstração do grande amor do nosso Pai, que nos perdoa a todo instante. Ou seja, que nos dá novas oportunidades. Perdoar significa abrir para uma nova oportunidade. E quando nós nos entristecemos, nós estamos pensando assim, eu não mereço essa nova oportunidade, eu não mereço essa felicidade, eu não mereço ser feliz, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Nós merecemos, sempre mereceremos novas oportunidades. Nós somos projetos de Deus, e projetos de Deus vêm para dar certo. Nenhum projeto dele vai dar errado. E aí que precisamos disso, de dar uma nova oportunidade, de não dizer, porque ontem eu fiz isso. Não, nós erramos. Vamos aceitar. Arrependemos. Agora é caminhar e não olharmos para trás. A Aparecida Dutra Azevedo, bom dia, amigos da TV Mundo Maior, muita luz. E, Juliana, o Rodrigo Nunes Gaspar, ele comenta aqui, passam o ano todo falando mal ou não fazem o mínimo para ajudar os outros, nessa data até choram e nos obrigam a participar da festa sem entender o sentido real da data. Essa manifestação do Rodrigo é muito real, porque você se reúne com pessoas que não têm convívio durante o ano e aí aparenta, né, aquela falsidade, mas você sente que no fundo a pessoa está ali só por estar, né? Você não teve qualquer relação com ela durante o ano, não ligou, não mandou mensagem, não se preocupou com a sua situação durante o ano, mas naquele momento de festa parece que tudo isso é colocado ali para baixo do tapete. Nos seus atendimentos, nas suas conversas, essa é uma reflexão comum de algumas pessoas, essa falsidade numa reunião de família? Eu acho que em todas as famílias nós temos alguns desafios, né, Cláudio, para superar.
mas eu acredito que sempre é uma oportunidade da gente dialogar. Porque eu falo assim, eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, quem faz birra, bate o pé e fala assim, não vou te ouvir, nananã, é a criança, né? A gente, enquanto adultos, devemos estabelecer uma relação com as pessoas de um diálogo. E o que mata as relações é o silêncio. Porque daí eu gero uma expectativa dentro de mim, de um outro eu lá, né, fora de mim, que não existe, que só existe dentro da minha cabeça. Então, é importante que, se eu espero um contato da pessoa, eu verbalize isso para ela. Poxa, eu senti sua falta durante o ano, você não me ligou. Ou até mesmo perguntar, né, você acha que faz sentido estarmos juntos? Uma vez que, né, nem mantivemos um vínculo afetivo, de preocupação, de troca durante o ano, ou verbalizar, olha, a sua amizade é importante para mim, eu espero isso de você, que é muito o que a psicologia hoje tem trabalhado no sentido de uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela perpassa pelo diálogo, né, da gente verbalizar para o outro o que a gente espera dele, porque senão a gente vive lá, né, como se fosse uma bola de cristal, o outro vai adivinhar aquilo que eu espero dele. Seja em qualquer relação, relação pai e filho, relação homem-mulher, relação entre amigos. O importante é o estabelecimento do diálogo, porque quando eu silencio, eu gero mágoas. Eu fico preso dentro dos meus pensamentos e isso vai me adoecendo, vai gerando a tristeza vai gerando sintomas fisiológicos e isso gera realmente um adoecimento. Então, né, o que eu penso que o melhor caminho para todas as relações é o diálogo, é você verbalizar para o outro, eu espero isso de você, ou isso que você fez comigo me deixou triste, eu fiquei magoado, e também dizer para o outro o que você espera que ele faça, porque às vezes, né, a gente fala, ó, e principalmente quando a gente se relaciona com a criança, a gente fala assim, não pode fazer isso. E aí você não vem, né, explicando a consequência desse não pode e quais as opções que ela pode aprender a fazer diferente, que Jesus deu um grande exemplo, faça diferente. Né? Se você tem a bondade ou virtudes dentro de você, ajude o outro a conquistar essa virtude, essa bondade dentro dele. Não espere que ele tenha ações que você já conquistou enquanto indivíduo. Ele ou o outro ainda não. Então, ele precisa mais de ajuda do que de julgamento. Né? Foi a grande lição que Jesus nos deixou, eu penso. Ana Aparecida de Bauru, ela diz, fico sempre com um aperto no coração nessa época de Natal e Ano Novo. Família é tão linda e unida no Facebook, mas na vida real não é bem assim. Isso me entristece, não consigo mais reunir minha família nem em dias comuns, porque é muita desavença entre uns e outros. Aproveito o Natal para a reflexão. A Mari de Sorocaba, ela diz que fica realmente angustiada no Natal, infelizmente uma data comercial voltada para o consumo, egoísmo e muita hipocrisia. Acho que poderia ser normalizado o Natal entre amigos. André do Parque São Lucas, você fez uma pergunta aqui fora do tema. A gente vai fazer o seguinte, vamos passar para o PA, pronto atendimento de hoje, tá? Às 17 horas, aqui na TV Mundo Maior e na rede Boa Nova de rádio. A Simone de São Paulo, ela diz, sempre passo o Natal e Ano Novo de pijama. Nunca fui de comemorar, passo com meus gatos e minha cachorrinha assistindo. Os familiares nem me convidam, sabe que não vou, me sinto em paz assim. Aí é uma alternativa para algumas pessoas. Agora, Edson, de que forma os conceitos da doutrina espírita podem nos ajudar quando bate esse sentimento aí de melancolia? Interessante, Cláudio. Mas antes, porém, eu queria dizer que o Bruno, acho que foi o Bruno que fez a pergunta,
né, que a Juliana respondeu, ele quis dar o recado para alguém, ele aproveitou o programa. É o Rodrigo. Rodrigo. Brincadeira, tá, Rodrigo? A gente tem que levar com leveza as coisas aqui. Olha, quando você adentra o conhecimento da doutrina, e quando você começa, de fato, a estudar, a compreender a sua relação espiritual, que a tua verdadeira vida, de novo eu vou falar sobre isso, né? Tua verdadeira vida é a espiritual, que você é um ser, né? Que já existiu, que vai ter outras existências, que você está num processo de evolução, que você tem que tirar do dia a dia, né, da sua vida física, o máximo possível de aprendizados para o seu espírito. Quando você adquire esse tipo de consciência, porque nem todo espírita também tem essa consciência, tá, Cláudio? Sim. Porque muitas pessoas entram num estudo raso e não se aprofundam, tá certo? É preciso se aprofundar, né? É preciso interpretar os conceitos espíritas, entronizá-los e trabalhar internamente. Eu acho que a Juliana vai gostar disso aqui, né? O Jung tem uma frase que ele diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Quando você adquire essa consciência do que é de fato a doutrina espírita, aí você passa a enxergar as coisas com um outro olhar. Naturalmente que você vai ver que você tem esse tipo de encontro aí, que é um encontro teoricamente raso, como eu já falei aqui no programa, né? Onde as pessoas vão se encontrar, como o próprio ouvinte colocou, né? Pessoas que não se entendem, né? Acabam se encontrando ali e tal. A Juliana colocou muito bem que talvez ali seja a oportunidade de você se interrelacionar, de você descobrir as diferenças e através disso tirar aprendizado. Quando você tem esse tipo de consciência, você vai para esses encontros sem maiores problemas. Uhum. O problema é que a maioria das pessoas não tem essa consciência. E aí, de novo, emergem de tal forma na vida física, quer dizer, estão olhando para fora, né? Elas estão sonhando e não despertando. E aí elas vivenciam essas experiências, essas emoções, reprimem emoções, como a Juliana colocou aí, que ela não entende, mas lá na frente vai fazer ela sofrer. Então, quando você tem, de fato, a consciência espírita, você faz reflexões transformadoras. Aí você passa a entender, por exemplo, que você está vivenciando uma vida física aqui com diferentes níveis de espíritos, com diferentes necessidades, que o objetivo da inter-relação é o de aprendizado. Ora você aprende com um, ora você ensina o outro com as suas atitudes, e assim a gente vai evoluindo. O que não pode é se isolar. Né? Quando você se isola, e aí não é uma crítica ao ouvinte que falou que passa o Natal de pijama, né? Não estou fazendo crítica, eu estou falando de um contexto amplo, tá bom? Quando você se isola, você vive a vida de egoísta. Então, em vez de você se desenvolver, você acaba perdendo tremendas oportunidades de aprendizados. Então, mas é preciso que se tenha essa consciência, né? E essa consciência só vem através do estudo e do aprofundamento do entendimento do que é a doutrina espírita. Boa, Edson. A Marília Clemente Cunha está nos acompanhando, Rosângela também, bom dia, acompanho vocês, em Rolim de Moura, Rondônia. O Natal não é mais o mesmo, parece ter perdido a magia, o Papai Noel parece não ser mais tão esperado, não sei o que aconteceu. A Márcia Aparecida, bom dia, por aqui também os ânimos de reunir todos no Natal está bem pouco, vamos continuar tomando o cuidado que o momento exige. E a Ivonete Bressante, Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, bom dia, Deus abençoe vocês sempre. Obrigado a Ivonete, a família da minha mãe é daí, viu, da região Rancharia, pertinho aí de Presidente Prudente, Quatá, Paraguaçu Paulista, Martinópolis, Regente Feijó, muita cidade boa aí. Obrigado pela audiência. Vamos com notícia de Sorocaba, Marcão. O programa Varanda Urbana da Prefeitura de Sorocaba terá um espaço de convivência instalado em frente a um estabelecimento comercial na rua Antônio Pérez Hernandes, no Parque Campolim.
o Decreto 26.179, de 15 de abril de 2021, que instituiu o programa denominado Varanda Urbana, dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público. O mantenedor do espaço será o responsável pela realização de serviços descritos no respectivo termo de permissão de uso, bem como por quaisquer avarias eventualmente causadas. Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção da varanda urbana também serão de responsabilidade exclusiva do mantenedor. O projeto se dá por meio de implantação de plataforma sobre a via pública, próximo à calçada, podendo ser equipada com dispositivos que estimulem sua ocupação com função de recreação, lazer ou de manifestações artísticas. Além de proporcionar segurança, a plataforma garante a tranquilidade para ler um livro ou simplesmente para conversar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone aí de Sorocaba, 3212-7288, 3212-7288. Não sei se isso é permitido aqui em Guarulhos, eu nunca vi essa varanda urbana aqui na cidade de Guarulhos. Vou pesquisar para ver se a legislação permite, como lá em Sorocaba. Toda sexta-feira ela está aqui, direto da Ásia. Débora Espadoto com a sua coluna. Vamos acompanhar. Deixa fluir, com Débora Espadoto. Olá, amigos da Boa Nova, TV Mundo Maior, sempre um prazer estar com vocês. E hoje eu trago para vocês 8 dicas para você que vai precisar ou quer passar o Natal sozinho. Não é difícil encontrar pessoas que preferem não se juntar às famílias, não viajar, não fazer nada e ficar em casa realmente num momento introspectivo durante o Natal. Ou, nesses momentos de Covid, a pessoa pode estar preso num hotel, num isolamento, numa quarentena. Então, eu vou passar para vocês 8 dicas que eu aprendi no site da BBC News, que, de acordo com especialistas, podem te ajudar a passar por esse dia, né, este momento de celebração, que às vezes pode nos causar alguma frustração por não estarmos celebrando com a família ou em grandes festas natalinas, né? Então, primeira dica, pessoal, decida se você quer celebrar o Natal ou não. Se você está sozinho, precisa passar o Natal sozinho, decida se você quer celebrar o Natal ou não, porque pode ser que você prefira encarar esse dia como um outro dia normal, até para não causar frustração. E aí você segue a sua rotina e tá tudo bem, né? Então essa é a primeira dica, você ter bem claro se você está querendo celebrar o Natal ou não, porque é perfeitamente possível você celebrar sim, mesmo estando sozinho. Segunda dica, planeje esse dia de Natal e a noite do Natal com coisas que você gosta, com atividades que te façam feliz. Pode ser dar uma caminhada de manhã, pode ser ir à beira do mar para meditar, pode ser ir num restaurante que você gosta muito, pode ser assistir um filme à tarde que você gostaria de assistir, um documentário. E lembre-se, você não é obrigado a fazer nada disso. Principalmente se você estiver em isolamento e não puder sair de um hotel ou de dentro de casa, então planeje coisas para fazer dentro de casa, sem sair na rua. E uma sugestão está aqui na dica número 3. Ligue para as pessoas, se comunique. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então ligue para sua família, se assim for da sua vontade, ligue para os seus amigos, deseje Feliz Natal para as pessoas de um modo diferente, faça um vídeo, mande uma mensagem que te faça feliz, diga para as pessoas o quanto você é grato por elas pelo ano que passou, algo que elas fizeram no ano e te fizeram sentir bem, e toda essa demonstração de afeto e comunicação com as pessoas vai te preenchendo a alma também. Dica número 4. Coma algo gostoso. Prepare a sua ceia. Garanta que você tenha uma ceia gostosa, que você tenha algo que você goste para comer, uma sobremesa gostosa, e você vai sentir esse momento um pouco mais caloroso, né? Um acolhimento com
com esse toque especial na sua ceia, mesmo que seja só para você. Afinal de contas, você é a pessoa mais importante da sua vida, né? Mais uma dica número 5. Se você puder, se leve para passear, né? Vá a algum lugar que esteja aberto, algum parque, sente-se confortavelmente, olhe, observe, aprecie, ou se dê algum presente, se presenteie de alguma forma, né? Você pode escolher se dar um presente que há tempos você estava querendo, seja um eletrônico, seja alguma experiência, uma massagem, algo que te faça feliz. Esse é um momento que, se você não estiver com as pessoas, você pode estar com você. Mais uma dica super importante: não se sinta uma vítima. Não é porque você está sozinho que você é um coitado. Tudo acontece do jeito que tem que ser. Então, se você está sozinho, aproveite para se conectar com você. Dica número 7 é para aproveitar esse momento para planejar 2022. Pensar nos seus sonhos, o que você quer almejar, como você vai chegar lá. E tudo isso vai gerando esse sentimento de alegria dentro de nós. E a última dica é: agradeça por estar vivo. Num momento de pandemia que tantas pessoas partiram, você está aí. Pode estar sozinho sim, mas você está vivo. Então agradeça, ore, agradeça. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado nesse momento, se você for passar o Natal sozinho. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. E Feliz Natal! Feliz Natal para você também, Débora. Tudo de bom aí. A gente continua com a coluna no ano que vem. Débora Espadoto aqui no Manhã Boa Nova. Quero fazer um convite a você, meus amigos da maçonaria, região aí da Ponte Grande, da Penha, aqui em São Paulo, mandaram aqui um cartaz. Eles vão fazer aí um evento de confraternização. A renda toda social, né, será na Rua Mirandinha, 817, amanhã, a partir das 11 da manhã. E você pode adquirir aí o seu convite pelas redes sociais, ou quem quiser, manda mensagem para mim aqui no meu Zap, e aí eu passo para vocês. E mandar os parabéns a eles, né, por todo o trabalho que fizeram este ano na região da Ponte Grande, em Guarulhos. Tem uma loja lá. Aliás, viu, Marcão? Vai ter a primeira loja feminina, hein? Aqui em Guarulhos, da maçonaria. Tô sabendo. Vou trazer esse pessoal aqui para falar, essas mulheres, para falar sobre isso aqui no Manhã Boa Nova. Vamos ver se a gente marca para o ano que vem. Emílio, a Ida Silva, ela diz o seguinte: bom dia. Falar é fácil. Me desculpa vocês. Depois que veio este vírus, tudo mudou. Só sinto tristeza. Sou grata. E aí, Emílio, o que a gente pode falar para a Ida para confortá-la nesta questão que ela só sente tristeza? Ela está sentindo as dores do mundo, captando as energias de muita tristeza coletiva. Nós estamos atravessando realmente um nevoeiro. O barco ainda não chegou ao porto seguro. Não sabemos prever como será, por exemplo, o ano de 2022. Não temos essa previsão. E essa tristeza exatamente nos abate a todos. Nós sabemos que todos nós sentimos a tristeza, mas a tristeza ela deve ser bem trabalhada no sentido de ser canalizada para a oração. Se a pandemia nos afasta dos familiares, vamos orar por eles. Não vamos pensar no familiar, no amigo, nos colegas, apenas em dias comemorativos, em dias de aniversário, em dias de celebração. A doutrina espírita nos recomenda orai pelos que sofrem, mas também orarmos por aqueles que não sofrem, mas que fazem parte do nosso convívio. O mundo da oração nos revela grandes venturas, como nos aconselha Santo Agostinho. A ventura que a prece nos proporciona. É verdade que falar é um momento, a palavra, ela antecede as atitudes e aos hábitos. Mas
A boca fala muitas vezes daquilo que o coração está cheio, como disse Jesus. E o nosso coração está cheio de amor. Nós queremos amar e queremos o amor. Nós temos sede de Deus. Nós queremos superar essas carências afetivas e espirituais. Então, a oração. E o segundo momento, a caridade. A caridade significa a solidariedade, a caridade da oração, do bom pensamento, da doação, a caridade material, do telefonema e especialmente a caridade da atenção, a caridade do amor. Somente através da caridade nós poderemos superar depressões, tristezas vazias e a soledade. Há uma diferença entre soledade e solidão. Solidão é o estado de estar sozinho, mas a soledade é a tristeza de estar sozinho. Nunca nos sintamos sós. Deus estará sempre conosco. É impossível sairmos, estamos mergulhados nele. Não temos como sair das esferas divinas. E mais do que isso, os bons espíritos nos acompanham. Os bons espíritos velam por nós. Confiemos, nós somos amados. Somos amados, muito amados. A nossa família se estende ao infinito. Quantos pais, mães, irmãos, amigos de vidas passadas e que estão aqui, de algum modo, torcendo por nós, para que nós sejamos vitoriosos nessa vida, nessa encarnação. Realmente, o poder do verbo, quando ele está associado à caridade, ao sentimento de amor ao próximo e à oração, nos ajuda bastante. Muito interessante as recomendações, as dicas da nossa colunista. Cláudio, é interessante que realmente façamos um projeto de vida, colocarmos algumas prioridades. E uma delas é reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Antes de entregarmos a oferenda ao altar dos nossos amigos, olhemos para trás. Peçamos perdão, não tenhamos medo de pedir perdão. Não tenhamos medo de perdoar, porque o perdão é uma das maiores caridades. Por isso é que nós recomendamos a oração para suprir a alma, para suprir a consciência e, principalmente, nos aproximarmos do Pai. Juliana, como é que você analisa as informações que a doutrina espírita nos passam e o que elas podem nos ajudar nesse momento aí que muitas pessoas passam pela tristeza, melancolia e por aí vai? Então, Cláudio, eu tenho estudado bastante a psicologia da época de Kardec, né? E refletindo bastante sobre isso, e algo que me fica muito forte em todas as situações que eu vejo que vem uma demanda ali de sofrimento, de angústia, o que prejudica é a interpretação que a pessoa faz sobre aquilo que ela está vivenciando. E aonde ela pode transformar isso, que a doutrina espírita nos traz, né? A questão sobre Deus, sobre a nossa individualidade e sobre o nosso futuro. O futuro, o nosso destino é a felicidade. Só que essa felicidade, ela é uma conquista gradual nossa. A felicidade não está nas coisas materiais, e sim no estabelecimento do vínculo afetivo, né? Porque Kardec vai falar na Gênese para nós, que quando a gente compreende Deus dentro dos seus atributos, a nossa individualidade que sobrevive, e o futuro, que é a felicidade conquistada, né? Vida após vida, faz nascer em nós o entendimento da perpetuidade das relações, ou seja, nunca nós nos perdemos de quem amamos, de quem construímos este vínculo, né? De amor, de respeito. E a outra questão que ele traz é que isso faz nascer em nós o sentimento de fraternidade, de solidariedade. E aí entra
o Cristo Consolador, né? Não, essa solidariedade não se estende só à minha família, o meu filho, meu marido, meus pais, meus avós. Se estende a toda a humanidade. E que, né, todo esse entendimento que a doutrina nos traz, que isso possa nascer nos nossos corações e, principalmente, todas as vezes que formos vivenciar vicissitudes, dificuldades, perdas, seja ela da forma que for, né, que a gente possa sentar ali e estudar, porque a fé espírita é a fé racional, aquela que vem através da compreensão. Então, que a gente possa ali sentar e estudar aquilo que está proposto pelos espíritos, pela espiritualidade, espíritos superiores que já vivenciaram, né, experiências que estamos nós aqui vivenciando. Então, a gente possa olhar para os atributos de Deus, né, a sua benevolência, a sua justiça, a sua bondade para com todos nós, porque todos somos seus filhos, e que a gente possa, né, se perceber como uma família universal, que possa nascer esses sentimentos em nós. Se às vezes eu tenho uma dificuldade com uma mãe, com um pai, né, que eu possa ajudar outros filhos que não têm pais a superar as dificuldades dele, sempre, né, buscar ser útil para qualquer pessoa. E é isso que eu penso que o Espiritismo trouxe, né, como um novo entendimento na minha vida, nas minhas relações. E em qualquer momento eu busco pensar nos atributos de Deus. E a questão da reencarnação também me é muito forte, porque é como se naquele momento que eu reencarno, que a gente, né, tem a oportunidade da vida, lá no céu e inferno, né, o Kardec coloca, sempre é para o nosso melhor. Então, que a gente possa buscar de fazer o nosso melhor e sentir, né, que quando a gente vem aqui na reencarnação, é Deus falando, eu acredito em você. Você pode, né, evoluir, você pode superar, vai ter dificuldades, mas você tem a capacidade dentro de você, porque você já conquistou, você não tem um desafio maior do que você possa superar. Sim. Então, é nesse sentido, com essas palavras, né, que eu espero que a gente possa ficar no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso pensar. Legal. Edson, próximas 2 semanas não teremos programa ao vivo, né, dia 24 e 31. Então, te desejo aí, faltando 2 minutos, um ótimo Natal, uma excelente Réveillon. Você é um cara sensacional e considero realmente como meu amigo aqui de alma e de coração, e gratidão por todo este ano aí, que abençoe você e seus familiares sempre. Ô Cláudio, obrigado aí pelas palavras. Você sabe que o sentimento por você é recíproco, aliás, por todo mundo aí da rádio, essa turma maravilhosa aí que está aí nos bastidores, a Vanessinha, né, que se reveza aí com você às sextas-feiras. É muito bom estar aqui com vocês e eu fico muito feliz que agora eu vou poder comer bastante uva passa, né? Nossa, você não tem ideia como eu tô feliz. Foi muito bom estar com o Emídio e com a Juliana aqui também, viu? Legal. Um abração. Emídio, também Feliz Natal aí a você. Você está se aproximando da FEAL, vai ter um projeto aí em breve, você vai voltar mais vezes para contar dos seus livros e também deste projeto aí para o ano que vem. Feliz Natal a você, a esposa e a todos os familiares. Feliz Natal, Cláudio. Sua voz é terapêutica, é bom, viu, Cláudio, viu? Eu estava imaginando você gravando uma obra minha. Olha só, vamos conversar. Edson, muita uva passa, muita aproveite, né? Nossa, eu não estava pensando na uva passa, agora eu vou providenciar, viu? E vou lembrar de você. Juliana, um grande abraço também, um beijo no coração, viu? E vou realmente providenciar a uva passa. Tá bom. Um grande abraço, Cláudio. Um beijo no coração. Um abraço. Juliana, Feliz Natal. Também gratidão aí por tudo, os estudos durante este ano, as reflexões, os toques que você sempre tem me auxiliado aí no conhecimento doutrinário. E Feliz Natal aos familiares, a todos os seus amigos também, ao grupo que você
pertence, viu? E parabéns aí pelo trabalho e o estudo. Obrigada. Foi muito satisfatório estar aqui com vocês, estou muito feliz. Obrigada, rádio, né, por sempre estar aí no ar, trazendo tanto entendimento, a TV Mundo Maior. Sempre estou na companhia de vocês, porque eu aprendo muito, né, traz muitas reflexões. Espero que seja um Natal bem abençoado para todos nós e que seja um ano fundamentado, né, aí na esperança de dias melhores e de um mundo mais fraterno. Obrigada. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, nossa equipe técnica, Thaís Cabenguelê, também no link do Zoom, beijão aí para Thaís. E o Manhã tá de volta segunda-feira, às 8 horas, aqui pelas emissoras Fiel. Vamos que vamos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.